Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Não muito, né? Depois desse empate sem gols no sertão paraibano, Nacional de Patos 0, Botafogo 0, no jogo que marcou aí a estreia de Lisca no comando técnico do Alvinegro da Estrela Vermelha. Vou analisar esse jogo a partir de agora, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos botafoguenses e ao final deixa um comentário. Quero saber da sua opinião aí sobre esse 0-0, que em termos de classificação não foi bom, não foi um ponto de se jogar fora, sobretudo pelo que foi o segundo tempo. Mas o Botafogo segue fora do G4, mas para o final do vídeo eu vou projetar aí o que o Botafogo precisa nas 3 partidas restantes para garantir uma classificação às semifinais. Vamos lá. Foi um jogo que a gente teve 2 tempos distintos. Um bom primeiro tempo do Botafogo e um segundo tempo ruim. O primeiro tempo foi muito animador. Antes de falar da bola rolando, falar da escalação, né, do Lisca. Defesa foi a mesma do jogo contra o Campinense. Fracaro, Eric, Ian Souto, Márcio Silva e o PK. A linha defensiva foi mantida. Igor Moraes ficou no banco mais uma vez. E aí a gente teve o Varela entrando no time titular, e aí faz sentido, porque o Lisca gosta de um primeiro volante mais combativo, mais marcador, né? E o Varela tem mais essa característica do que Thalisson e Igor Maduro, por exemplo. Então, era uma mudança até que eu esperava. O Thalisson começou ali como segundo volante, o Nenê como meio campista, e aí o Giovani ficou no banco, inclusive nem entrou no jogo. Obviamente, o Lisca corrigiu o erro que a gente teve no jogo contra o Campinense, que é jogar ao mesmo tempo Nenê, Giovani e Dourado. Não dá para fazer, e pelo menos o Lisca não começou assim, né? Ele tinha até treinado com essa formação, mas a que foi a campo foi sem o Giovani. E aí ele colocou o Caion na ponta direita, o Bu ali pelo lado esquerdo, fazendo a dobra de lateral, que foi algo que funcionou relativamente no jogo contra o Pombal, esse lado esquerdo ali com a dobra de lateral. O Botafogo teve alguns momentos ali de escape, né, uma válvula de escape interessante por aquele lado. Eu acho que o Lisca, a intenção dele foi tentar meio que repetir isso e deixar mais forte ali, mais protegido o lado do PK, que não vem tendo boas atuações defensivas, né? Então acho que somou as duas coisas. E o Dourado, como centroavante titular, não tem muitas opções, né? Então o Dourado foi mais uma vez titular, e a gente vai ter que a gente precisa falar do Dourado, né? Falar da atuação do Dourado, porque o Botafogo fez um bom primeiro tempo. O espírito Lisca, os jogadores compreenderam e colocaram em prática no primeiro tempo. Um time que pressionou saída de bola, um time que mordeu bastante, roubou bola no meio de campo, fez falta quando precisava, né? Foi um time que o espírito foi outro, né? A disposição ali no primeiro tempo foi outra, né? Foi um primeiro tempo bem promissor, que poderia ter se concretizado em resultado se o Dourado não tivesse perdido 2 chances claras. A primeira foi numa boa jogada, né? Thalisson para o Nenê. Nenê toca para o Dourado, cara a cara com o goleiro, e ele dá um chute fraco em cima do goleiro e perde uma chance muito clara. Um centroavante do nível do Dourado, ele não pode ter aquela finalização, ele pode até perder o gol, mas ele não pode ter aquela finalização displicente, né, do Dourado. Muito mal, muito mal. E aí teve outro lance onde o goleiro do Nacional falha, o Dourado tem o mérito de pressionar, né, essa saída de bola, a bola sobra para ele e ele dá um peteleco, né, ele chuta ali mais o chão do que a bola vai mansinho, mansinho, mas não entra, dá tempo do goleiro se recuperar até com uma certa tranquilidade. Então o Botafogo tem uma postura mais interessante no primeiro tempo, mas o Henrique Dourado perdeu 2 chances claras. E num jogo difícil, fora de casa, no sertão, chuva, gramado pesado, você não pode ter 2 chances claras e perder as 2. Então o Botafogo termina o primeiro tempo, mesmo jogando bem, né, sufocando o Nacional de Patos, não conseguiu fazer aquela pressão com a bola, mas assim, o Nacional não teve muita facilidade de sair jogando no primeiro tempo,
né? O Botafogo soube anular bem os espaços em muitos momentos. Foi um time ali que a gente gostou de ver. Apesar de não ter tido aquele volume ofensivo que ainda se espera, mas um jogo num gramado pesado, grama alta, enfim, um jogo duro. O Botafogo teve uma boa exibição. E aí não aproveitou o primeiro tempo e o segundo tempo foi ruim. Foi bem ruim o segundo tempo do Botafogo. Se o Botafogo poderia ter saído com a vitória na etapa inicial, o Botafogo poderia tranquilamente ter saído com a derrota no segundo tempo. Né? O Nacional de Patos foi dominante, foi o senhor do segundo tempo. O Botafogo parece que cansou, né? O Botafogo se entregou muito nos primeiros 45 minutos e aí não sobrou gás no segundo tempo, sobretudo com o gramado mais pesado, né? Porque ali a partir do final do primeiro tempo, durante todo o intervalo e no início do segundo tempo, caiu uma chuva forte, né? Que deixou o gramado ainda mais pesado do que ele já é naturalmente, do que ele já estava. E aí o Botafogo me pareceu não ter pernas, sobretudo ali do meio para frente. E aí o Lisca faz algumas alterações, tá? Algumas entradas eu até concordo, tá? Na verdade, as entradas eu concordo com quase todas. Eu acho que ele demorou, por exemplo, para tirar o Dourado. Eu acho que ele poderia já, ou no intervalo, ou nos primeiros minutos do segundo tempo, tira o Dourado, o time não estava chegando, o Dourado estava sendo praticamente um a menos. O Nenê também já estava sentindo fisicamente, mas aí o Nenê é um jogador que não dá para você tirar. Por quê? Porque o Nenê é um cara que pode decidir numa bola e pode decidir também na bola parada. Né? Ele pode ter um lance ali genial e decidir o jogo, ou decidir numa falta, num escanteio, porque ele tem essa capacidade. Então, o que eu teria feito no segundo tempo? Tirava o Dourado, colocava o Giovani e o Nenê ali como falso 9, ali como referência, até para ele não ter que se desgastar marcando tanto no meio de campo, enfim, para ele ficar ali realmente para decidir o jogo, porque também o gás do Nenê, 44 anos, naquela condição de Patos, né, dessa quinta-feira, o gás ia acabar, né, como acabou de muito jogador, até jogadores bem mais jovens que ele. Né, o Caion, por exemplo, saiu extenuado e tudo mais. As alterações aqui, até entendo o Igor Maduro entrar, tá? Acho que deveria ter entrado logo no lugar o Igor Maduro ter entrado logo no lugar do Thalisson, tá? Eu acho que já poderia ter feito essa troca. Aqui outras alterações, o PK saiu, ele preferiu manter o Bu, né? O Bu como lateral esquerdo. Até entendo também porque o PK defensivamente mostra muitos problemas. Então, não que o Bu tenha sido tão melhor. O Bu deu um passe para o jogador ali, ele foi tentar sair, ele entregou nos pés do jogador do Nacional de Patos. Também não passa muita confiança, mas passa um pouquinho mais do que o PK, que defensivamente, a gente viu no jogo contra o Campinense, foi um péssimo jogo. Então, dá para entender a saída do PK, enfim, a saída do Thalisson, a saída do Dourado, acho que demorou, e a saída do Caion também ali, por também estar desgastado. Só que eu teria, como eu disse, sai Dourado, entra Giovani, Nenê como falso 9, Giovani ali para tentar articular, né, um jogador mais inteiro, não jogou todo o jogo contra o Campinense, enfim, é um cara que pode decidir também em uma bola. Me surpreendeu muito ele não ter entrado no jogo, tá? Me pareceu que o Lisca não quis colocar o Nenê fora de posição e também não quis tirar o Nenê muito cedo. Me pareceu isso. Que o Lisca não quis mexer no Nenê durante o jogo, até entendo, até pelos motivos que eu já disse aqui. O Nenê tem a capacidade de decidir o jogo numa bola parada ou no lance específico ali, mas eu acho que ele ficou com o Nenê e Dourado até os 30 minutos do segundo tempo, né? E nas suas posições originais. Então, para mim, isso foi um erro do Lisca. Eu acho que o Giovani, que é um jogador que ele conhece, um dos poucos jogadores desse elenco que ele já trabalhou. Não sei se o Giovani sentiu alguma coisa física. Se sentiu, aí tudo bem. Aí tudo que eu falei corta, porque se ele não tinha condições de jogo, mas ele estava no banco, pelo menos na relação ali do Botafogo divulgada, antes da partida começar, o Giovani estava no banco. E aí ele coloca o Brenner, ok também, coloca o Igor Maduro também, alteração que faz sentido, né? Ele coloca o Anderson Chaves, enfim, também faz sentido.
mas eu não gostei de fato do Giovani não ter entrado na partida. Assim, eu acho que naquele momento ali que ele percebe que o adversário está melhor, que o Nenê já não consegue acompanhar, que o Dourado é um a menos, a bola não está chegando nele, eu teria feito aí, joga o Nenê lá como referência e traz o Giovani ali com um pouco mais de gás para o Botafogo tentar voltar a ter alguma ação ofensiva no jogo, que o Botafogo não teve praticamente. Teve um lance lá que o Dourado, que o Maduro chuta, né? E a finalização é bloqueada. Então, o Botafogo não criou praticamente nada. No final do segundo tempo, o Botafogo até esboça ali, tentar igualar mais o jogo, algumas escapadas, até porque o Nacional se lançou, né? O Nacional viu que dava para vencer e se lançou e acabou deixando algum espaço para o Botafogo, mas o Botafogo acabou não aproveitando. Então é um empate que não é de se jogar fora esse ponto, mas a situação do Botafogo fica ali na corda bamba para os últimos 3 jogos. O Botafogo é o 5º colocado com 9 pontos. Souza e Atlético se enfrentam no sábado e 13 Campinense se enfrentam no domingo. O Botafogo pode cair até para 7º se Campinense e Souza vencerem os seus jogos. Para mim, o melhor cenário é o empate entre Souza e Atlético e vitória do 13 contra o Campinense. Aí eu explico. Porque o 13 vencendo, o 13 vai a 12. Então, o 13, que na rodada seguinte vai enfrentar a equipe do Sport de Patos em casa, antes de pegar o Botafogo, se o 13 também vence o Sport de Patos, ele pega o Botafogo ali na penúltima rodada, meio que já classificado. Então, eu acho que é melhor para o Botafogo esse cenário, tá? Então, eu acho que o Botafogo vai ter que torcer para o 13. Eu torceria para o 13, tá? O empate também não é de todo mal. Eu acho que o que seria ruim, de fato, são vitórias de Campinense e Souza, que aí deixa o Botafogo para trás. Deixa o Botafogo em 7º, tudo bem, ainda tudo muito embolado, né? O Botafogo ainda podendo entrar no G4 na rodada seguinte, mas quanto mais times na sua frente, assim, mais combinações você vai precisar para entrar no G4. Então, é um ponto que, assim, repito, é um ponto fora de casa, num jogo ali que é difícil, pô. O Nacional tá brigando por classificação, o Nacional tá no G4 nesse momento. Não seria um jogo simples, ainda mais pelo contexto, mudança de técnico e tudo mais. É um ponto que pode até ser o ponto que classifica o Botafogo, né? Porque pelo que for o segundo tempo, se o Botafogo perdesse, aí sim, seria desastroso. Eu acho que se o Botafogo não se classificar, não vai ser por causa desse empate, vai ser muito mais por não ter ganho do Sport de Patos, por ter sido goleado pelo Campinense, por não ganhar do Souza em casa. Eu acho que vai pesar mais do que esse ponto. Esse ponto, no geral, não é o problema foi o desempenho nas partidas anteriores. O Lisca falou ali rapidamente, né, na transmissão, que vai ter muito trabalho, né? Ele já deixou claro, muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar. Realmente vai ter muita coisa, mas a gente já viu ali um Botafogo, sobretudo no primeiro tempo, um esqueleto do que a gente vai ver desse Botafogo do Lisca. Um Botafogo que vai combater mais, enquanto tiver pulmão, né? Vai ser um time mais aguerrido, mas eu acho que ele precisa muito balancear a utilização de Nenê, Dourado e Giovani. Hoje eu acho que se tem uma coisa que o Lisca pecou, foi nisso. Porque você tem 3 jogadores, sobretudo Giovani e Nenê, porque o Dourado muito mal hoje. O Dourado tem um problema que não tem reserva para ele, né? O Anderson Chaves entrou, teve um lance ali que ele recebeu impedimento, ele nem teve a expertise de dar um passo para trás, 2 passos para trás e sair do impedimento, mas também ele sentiu, né, na hora do lance, na hora que ele recebe, ele sente também ali algo muscular e também acaba desperdiçando ali a oportunidade, mesmo que o jogo não estivesse parado por impedimento. Mas eu acho que, além da organização desse time, eu acho que o Lisca tem que dar um jeito de jogar Nenê e Giovani. Tá? Eu acho que o Nenê vai ter que ser esse jogador mais de falso 9 mesmo. O Giovani, por ter mais pulmão e por ser um jogador mais jovem, pode ter uma intensidade maior, até por mais tempo no jogo.
ter chance no time titular, e o Dourado, nesse momento, pelo que ele apresentou hoje, eu colocaria no banco, tá? Ele tem que... A minha sugestão para o Lisca é, tenta pensar mais no Nenê como falso 9, como ele já jogou no Juventude. Enfim, é uma posição que ele se desgasta menos, né? E a gente precisa de alguém que saiba fazer gol, porque a gente não sabe. A gente até agora, nenhum atacante fez gol, né? Só o Guilherme Santos fez gol contra o Sport de Patos, né? Então, os gols foram de zagueiro, né? Gol de volante. Então, a gente precisa de alguém ali do setor ofensivo que saiba fazer gol. E hoje a única saída que eu vejo, sem reforços ainda chegando, é o Nenê ali mais avançado e o Giovani de titular e o Dourado esquentando um banco. Bom, é isso. Avaliação feita. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.